Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo, mas antes de você assistir essa dica aí, dessa Bíblia de Estudo, gostaria que você pudesse compartilhar aí com seus amigos, né, no WhatsApp, você que tem outros amigos que não conhecem o canal, para a gente poder engajar o canal, para a gente poder fazer crescer aí, chegar aí aos 1000 inscritos, ok? E a dica de hoje dessa Bíblia que eu tenho em mãos aqui, a Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. Eu não sei se você conhece, se você já tinha ouvido falar, é muito interessante. Olha, tem uma capa interessantíssima. Ó. Tem uma capa, não sei dizer mais ou menos o que é isso, mistura de couro com outro tecido. Parece, não sei o que dizer o nome disso aqui, dessa capa aqui, mas muito bacana. Muito bem feita, uma Bíblia aqui com quase 2000 páginas, 1960 páginas aproximadamente. Ela tem bastante notas explicativas e eu gosto já de ir logo de cara, mostrando a você, por exemplo, Gênesis capítulo 1, olha só, acompanhe comigo, olha o texto de Gênesis e veja a quantidade de notas explicativas. Muito, né? Olha. Capítulo 2. Ó. Certo? Capítulo 3 de Gênesis, olha. Bastante coisa. Perceba que a letra... uma letra agradável, não é muito pequena, e é naquele estilo que eu sempre falo com vocês aqui. Ele coloca o versículo, né, em destaque, perfeito? Aí em negrito, tá vendo? A frase, a palavra que ele quer comentar especificamente do versículo, depois vem a nota. Muito boa essa Bíblia, esse método de Bíblia de estudo. Por exemplo, vou ler para você aqui Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Então ele vai comentar sobre Deus eterno, Deus como um ser eterno. Ele diz assim: o primeiro versículo da Bíblia apresenta-nos a Deus. O restante da Bíblia é uma expansão do tema acerca de quem é Deus, como ele é e o que está fazendo. Deus não teve início, ele é eterno, é sem começo e sem fim. Ele causou o começo de tudo por meio do seu poder como Criador. É difícil para a mente humana entender a eternidade de Deus. Uma vez que estamos enraizados no tempo, acostumados a medir a vida pela passagem do tempo. A eternidade não é apenas um tempo ilimitado que se estende para sempre, para frente e para trás. Ela é outra dimensão de existência e pertence somente a Deus. O tempo é uma criação divina. Tempo é a existência, ou melhor, é a experiência de uma sucessão de eventos e experiências para um ser criado. O tempo... Deus existia na dimensão da eternidade quando ele ainda não havia criado o tempo. Por ser eterno, Deus está acima do tempo, assim como está acima da matéria e das pessoas que ele também criou. Mas ele pode também escolher interagir com pessoas ou coisas dentro do tempo. Nessa passagem vemos o início de todas as coisas, mas não o começo de Deus, pois ele já existia quando o tempo veio existir. Se Deus tivesse um começo, ele também seria uma criatura. E nós iríamos desejar adorar aquele que o trouxe à existência. Nós, criaturas humanas, não podemos explicar a existência de Deus. Ela será sempre um mistério para a mente humana. Eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade, eu estava começando a frequentar uma igreja evangélica, e eu me lembro que um pregador, falando sobre a vida eterna, ele deu um exemplo assim, um tanto quanto, assim, não foi bom esse exemplo que ele deu. Ele falou assim, tinha 15 anos de idade, lembro disso. E como é que a gente pode comparar a vida eterna? Imagine que um ser extraterrestre, ele falou, usar essa expressão, viesse numa nave uma vez por ano na Terra e recolhesse um grão de areia do nosso planeta. E no outro ano ele viria e recolhesse um grão. No outro ano, quando ele terminasse de recolher todos os grãos do planeta Terra, aí estaria começando a vida eterna. Bem, isso na cabeça de uma criança pode até vir a trazer alguma elucidação, mas não reflete a verdade, porque a vida eterna não é somente um tempo que
não acaba, que não tem fim. Quando você vai estudar a expressão, o conceito, vida eterna, principalmente nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, você vai ter um entendimento de que vida eterna é um tipo de vida, né? Fala mais sobre a qualidade de vida do que propriamente um tempo de não existência. A vida eterna é a vida de Deus, né? Lá no grego de Zoe. É a vida de Deus. Então, a vida eterna tem mais a ver com a qualidade de vida que teremos no porvir do que propriamente com o período de vida que não finda. Deu para você entender isso? É interessante, né? Então, Gênesis capítulo 1, ele aborda essa questão. Vamos lá para João capítulo 1. Eu vou mostrar para vocês aqui no final da Bíblia, tem alguns recursos, muitos estudos, muitos artigos, interessantes também, para ajudar o leitor. Capítulo 1 de João, ele vai falar sobre a questão do verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele diz assim, Jesus Cristo, verbo de Deus. Jesus é chamado explicitamente de verbo, que vem do grego logos. Neste versículo e no versículo 14, a ideia de Jesus como verbo é um dos mais importantes conceitos de Cristo no Novo Testamento. O verbo de Deus tem origem no Antigo Testamento na expressão palavra do Senhor, revelada por intermédio dos profetas. Há controvérsias, né? Olha o que ele está dizendo. O verbo de Deus, o termo verbo, logos, tem origem no Antigo Testamento na expressão palavra do Senhor, revelada por intermédio dos profetas. Mas aí você vai ver claramente outros entendimentos, outras interpretações que eu também vou concordar, porque o termo logos é um termo tirado por empréstimo dos conceitos helenistas, né, dos gregos. Óbvio que o conceito para João, o termo logos, não é o mesmo do grego, mas ele retirou esse conceito deles, né? Eu entendo, até mesmo pelos escritos de Provérbios, que o Messias, o Cristo, podemos associar ao logos, ele na verdade ele é personificado como a sabedoria. Se você estudar Provérbios, você vai perceber isso. O Messias, aquele que viria de vir, ou o logos, o verbo, ele é personificado como sabedoria. Perfeito? Alguns estudiosos aí, se você é um estudioso dos escritos sabenciais, você vai se ligar que eu estou falando. Então ele dizer que o verbo tem origem no Antigo Testamento, ainda mais essa expressão grega, né? Foi uma colocação não tão interessante. Mas vamos lá. Pela palavra, o pronunciamento de Deus, o mundo foi formado e a vontade de Deus realizada. Outra ideia no Antigo Testamento relacionada com o verbo ou palavra, encaixou aqui. É a ideia de sabedoria, a personificação do conhecimento de Deus. Perfeito. Então complementou aqui. Peço desculpa, eu não tinha visto aqui esse complemento. De fato, essas ideias do Antigo Testamento recebem em João pleno sentido e conteúdo na declaração de que o verbo se fez carne. Os gregos tinham a tendência de associar o verbo, logos, com a mente ou o pensamento racional. É isso aí. Esse é o entendimento correto. Eles falavam no modelo racional implantado no universo. João usou o termo logos para construir uma ponte que permitisse o diálogo entre a cultura grega e a hebraica, unindo todas essas ideias e aplicando-as a Jesus. Ele é o plano de Deus para o mundo, o agente da ação divina que garante a consecução do que Deus deseja fazer, a aplicação de sua sabedoria. Cristo une criação e redenção. O verbo se fez carne, isso significa que Jesus era Deus em forma humana, comunicando a vontade divina em tudo o que dizia e fazia. Okay? Ele era a personificação da verdade absoluta, transmitia a verdade sobre Deus, o proclamar e apontar para Jesus. Somente nele a vida e o universo têm sentido e podem ser vistos como racionais. A linguagem humana não tem condições de expressar Deus de modo adequado. Isso só pode ser feito pelo verbo que se fez carne e nos revelou o Pai. Então ele trouxe aqui de forma bem sucinta esse comentário do prólogo de João. Você está vendo? Ó. É interessante, capítulo 1 de João. A Bíblia é muito interessante, queridos. Eu recomendo ela, tá? Bem simples, focada para aqueles que estão começando, mas já tirei bastante coisa daqui. O fato de você ser um crente já mais experiente não significa que você não possa usá-la, porque se chama a Bíblia do discípulo. Eu acredito que, independente do tempo que você tem de caminhada, todos nós somos discípulos, né? Às vezes a pessoa olha assim o título, tipo Bíblia do discípulo, se é para novo convertido.
não necessariamente. Então temos aqui ajuda para o estudo das doutrinas, ó. Lá no final tem tem uma quantidade boa de páginas de ajuda. Então ele vai falar aqui sobre, vai trazer sobre o resumo da doutrina de Deus, como se fosse uma mini teologia sistemática, resumo da doutrina de Cristo, resumo da doutrina do Espírito Santo, tem bastante coisa, ó. Ele vai trazer resumo da doutrina da criação, resumo da doutrina dos milagres, resumo da doutrina do mal e do sofrimento, resumo da doutrina da humanidade. Olha quanta coisa. Certo? Conhecimento de Deus, resumo da doutrina do pecado, resumo da doutrina da revelação, resumo da doutrina da história, resumo da doutrina da eleição, resumo da doutrina da salvação, resumo da doutrina do discipulado, resumo da doutrina da ética cristã, resumo da doutrina das últimas coisas, resumo da doutrina da mordomia, povo de Deus, resumo da doutrina da igreja, das ordenanças, da adoração, da proclamação, resumo da doutrina da oração, da doutrina dos líderes da igreja, doutrina da família, da doutrina da educação, resumo da doutrina do evangelismo, missões. Olha. Aí depois vem outra parte, história da doutrina de Deus. Bastante coisa, gente. História da doutrina do Espírito Santo. Eu venho falar agora sobre a história, né? Dentro do cristianismo, nesses 2000 anos de cristianismo. Muito interessante. História da doutrina da eleição. Olha. História da doutrina do discipulado, da salvação. Aí talvez me pergunte, qual é o enfoque dela? É arminianismo ou calvinismo? Ele não vai se deter nessa questão, não. Ele vai procurar equilibrar, não vai entrar em temas polêmicos. É como a Bíblia de Estudo Shed, né? Eu tenho uma aqui, mas ela está tão velhinha que eu não vou nem fazer o review. Quando eu comprar uma nova, eu faço. O Shed, todo mundo sabia que ele era batista. Falecida recentemente, né? Dr. Shed. Batista, obviamente, arminiano. Mas nas questões aí soteriológicas, nesse debate, nessa guerra entre arminianismo e calvinismo, ele passava por cima bonito, assim, elegantemente, não entrava nessa demanda, não, nessa treta, não. E essa Bíblia aqui também, ela não puxa sardinha para nenhum dos lados, entendeu? Então, é neutra, digamos assim. Os temas polêmicos ele vai passar por cima, não vai entrar nessa treta. Perfeito? Então temos essa Bíblia de estudo, muito interessante. No final tem alguns diagramas, olha só. Bastante interessante, uma história bíblica. Tem uns gráficos interessantíssimos, né? Bacana. Então tá aí, queridos. Diz aí nos comentários o que você achou. Se você já tem, né? Eu recomendo. Perfeito, assim. É uma Bíblia que não tem mídia, não é muito divulgada, mas é para fazer parte da sua coleção. Eu recomendo ela, Bíblia de Estudo do Discípulo. O enfoque dela é o discipulado mesmo, né? Interessante, eu gostei dela, bastante proveitosa, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.